Olá, meus queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais um pouco sobre a filosofia, né? Uma disciplina tão importante para a nossa vida também, não somente para a questão acadêmica, mas também para refletirmos sobre a nossa vida, né? Trabalharmos um pouco a questão da sabedoria, né? Inteligência emocional, tudo isso está relacionado à filosofia. Hoje nós vamos estudar sobre Platão, dando continuidade na nossa sequência, a aula 12 que nós estamos ministrando para vocês hoje, conhecimento e bondade, né? Conhecimento e bondade, o que tem a ver essas duas palavras aí dentro da relação do conhecimento de Platão? Bom, para começar aqui entender um pouco o entendimento sobre conhecimento para Platão e bondade também, qual é a relação desses dois conceitos que nós temos aí. No grego antigo, certo? Há várias palavras que vão traduzir de forma bem distinta o aspecto da felicidade, que foi um dos assuntos que nós já tratamos sobre desde o início, a felicidade, né? Que para retratar a palavra felicidade no grego é eudaimonia, certo? O prefixo eu quer dizer bem disposto, alegre, né? Disposto, motivado, e daimon quer dizer poder divino. Então essa palavra grega, a felicidade, vem justamente do princípio grego que existe a ligação entre essas duas palavras, relacionando a questão da disposição da pessoa, se está bem disposto, se está disposto, feliz e tudo mais, né? E daimon, que é uma palavra grega, que não é aquilo que você esteja pensando aí, né? Daimon, demônio, não tem nada a ver com isso, mas a palavra daimon quer dizer poder divino. Trata-se justamente da felicidade que é entendida como o bem ou o poder, que é concedido pelos deuses, segundo a filosofia grega. Os deuses é que concediam arbitrariamente, ou podemos falar assim, de acordo com a vontade deles, sem a nossa interferência, de distribuir felicidade e bondade para quem ele mesmo desejasse e quisesse. Seria basicamente esse o entendimento de felicidade para o grego. Então, eudaimonia quer dizer bem disposto, daimonia, daimon, poder divino ou felicidade, resumindo, seria basicamente esse entendimento. Daí nós vamos entender que para manter a pessoa feliz, ela deveria conduzir sua vida, ou seja, para que você se mantesse feliz, para que você fosse uma pessoa feliz de fato, você deveria manter a sua vida de tal maneira a não se indispor com as divindades, ou seja, você não se colocar de forma contrária, ou seja, você não criar problemas, entendeu? Você não ser uma pessoa complicada, você seria basicamente isso, esse é o entendimento. Isso seria necessário para que você pudesse ter sabedoria, para que o que era preciso para sabedoria, na verdade, para você ter sabedoria, seria necessariamente isso. Mesmo assim, ainda corria o risco de perder esse bem e esse poder, se os deuses assim o desejassem, por qualquer motivo arbitrário. Então você teria a felicidade por disposição do Deus, né, segundo a filosofia grega, mas você poderia perdê-lo, a felicidade, se porventura o Deus achasse melhor ou simplesmente não quisesse. Seria dessa forma o entendimento, né? Uma das coisas que a gente vê muito nesses filmes gregos é justamente isso, a forma como os deuses gregos, olímpicos e os demais, brincavam com o ser humano, né? Com a sorte do ser humano. E sem falar que os deuses estão numa categoria super elevada, acima, né? E os seres humanos seriam os pobres coitados, né? Os inferiores, os mortais, e eles sendo os imortais. Aí, isso significa que a felicidade
ela era tirada como uma espécie de fortuna ou acaso, é questão de sorte, você nasceu com sorte, não tem essa ideia? Talvez tenha aí esse princípio, esse entendimento que as pessoas, rapaz, você nasceu com sorte, né? E no entendimento grego é que a sorte veio dos deuses, né? Seria esse entendimento aí. Você é afortunado porque os deuses te abençoaram, mas isso de uma forma por acaso. Tá? Enfim, essa filosofia trazia um bem estável que dependia tanto da conduta pessoal como de boa vontade divina, da vontade divina. Isso quer dizer também que existia uma certa influência no que você fazia para irritar os deuses ou não. Então, se você fizesse algo que irritasse os deuses, a sua felicidade estaria aniquilada. Você não teria alegria, porque os deuses iriam, sabe, pegar no pé de você. Basicamente, seria esse entendimento aí. Tá? Bom, o Platão, como nós já conhecemos, o período que ele viveu, da existência dele, ano 427 a 347 a.C., né? Ele é considerado por boa parte dos estudiosos como o primeiro grande filósofo ocidental, juntamente com seu mestre Sócrates, né? Que é um dos... existe essa relação entre Sócrates e Platão, e alguns estudiosos vão dizer que Sócrates e Platão sejam a mesma coisa, ou o Platão escreve sobre Sócrates, que foi o seu mestre, e usa o pseudônimo de Sócrates, tendo em vista para representar a figura de Sócrates dentro dos seus escritos, como tem o diálogo socrático, que é utilizado aí por Platão. Então foi um dos principais pensadores gregos a se lançar contra essa instabilidade. Você percebe que existe uma instabilidade dessa felicidade. Ora você está feliz, ora você não está feliz. Ora você alcança a felicidade, ora você não tem mais a felicidade. Nesse contexto grego dos deuses e do contexto clássico da época dos filósofos. Assim, essa instabilidade intencionalmente narrada pelo próprio Platão na República, né? No livro que ele escreve, a República, falando sobre a cidade e tudo mais assim, da liberdade e a forma como os filósofos tinham liberdade, por se ver livre dos deuses. Inclusive, segundo a história de Platão, vai contar e vai dizer que Sócrates vai morrer, né? Inclusive nós já passamos um conteúdo para vocês falando sobre Sócrates, né? O próprio Sócrates vai tomar aquele veneno narcótico, né? Cicuta, porque ele vai ser acusado de perverter a mente dos jovens e também de ser contra os deuses. Daí a ideia desse pensamento, pelo fato de Sócrates buscar a felicidade no conhecimento. Mas Sócrates não estava interessado em criar problemas com os deuses, não pode ser algum. E aí ele foi um dos principais pensadores gregos a se lançar contra essa instabilidade, né, em busca de uma felicidade estável. É interessante pensar nisso porque é uma das coisas que a gente pode pensar, trazendo para o tempo presente, né? Nós temos essa dificuldade da instabilidade, inclusive nós estamos vivendo momentos de extrema instabilidade, né? Aquelas pessoas que estavam bem financeiramente não estão mais, né? Aquelas pessoas que estavam felizes não estão mais felizes, isso é uma realidade. Nós buscamos a estabilidade financeira, seja ela de qual for o nível que você possa imaginar. Assim, o próprio Platão ele vai buscar a estabilidade, ou seja, uma felicidade estável, dentro de uma postura que caracterizava de forma marcante a ética eudemonista, né? Em termos de relação à felicidade. Então, essa coisa é uma das coisas que o próprio Platão vai buscar. E no entendimento de Platão, o mundo material, aquele que percebemos pelos 5 sentidos, é enganoso. Olha só que interessante, nós vimos isso lá no mito da caverna, lembra? Falamos sobre o mundo das ideias, o mundo sensível, o mundo inteligível, né?
sensível é esse que nós somos, que nós sentimos, né? Que somos engolidos por eles, na verdade, que somos massacrados, enganados por eles, esse é basicamente isso aí. E o mundo inteligível, segundo Platão, é o mundo das ideias. E aí, no entendimento do Platão, o mundo material é aquele que percebemos pelos sentidos, pelo tato, pelo cheiro, pelos olhos, por enxergarmos. Então, por esses sentidos que nós temos para poder captar e compreender e interpretar muitas coisas que estão diante de nós. E para Platão, esse sentido nos engana. E de fato, acontece isso. Muitas vezes somos enganados porque ouvimos alguma coisa que na verdade não é. Somos enganados porque vimos algo que na verdade não é. Então nós podemos ser enganados pelos nossos sentidos. Podemos sim ser enganados por eles, né? E aí ele vai dizer que nele tudo é instável. Nesse mundo real que vivemos, tudo aquilo que é percebido por nós, que sentimos, que sabe, que vivenciamos, é estável. Existe uma mudança muito grande, né? E por meio dele não pode haver felicidade. Então, para Platão, é impossível você alcançar a felicidade pelos sentidos, sabe? Que seria o mundo sensível lá quando ele vai narrar a história do mito da caverna. Ele dá a partir daí, Platão diz, não, a felicidade não tem como conseguir por meio dos sentidos, né? Por isso que para esse filósofo, Platão, o caminho da felicidade é o do abandono das ilusões, dos sentidos e ir em direção ao mundo das ideias, até alcançar o conhecimento supremo da realidade. Até alcançar de fato a verdadeira satisfação, podemos pensar assim, né? Que é uma das coisas que nós buscamos como seres humanos, né? Nós estamos sempre em busca da satisfação. E diga-se de passagem, a autossatisfação, de nos realizarmos, né? De encontrarmos aquilo que tanto nos satisfaz. A gente está nessa busca, é interessante pensar nisso, que a gente vive sempre nessa busca da satisfação plena e parece que a gente nunca consegue alcançar e ter isso de forma plena. Estamos sempre querendo mais. A gente pode perceber isso muito bem. As pessoas que conseguem realizações não se satisfazem com as suas realizações, seja ela de forma financeira, com relação à questão emocional, né? Tratando dessas questões muito práticas da nossa vida. E aí, o que isso significa? É como devemos agir para alcançar essa condição que tanto Platão sugere aqui, de não nos prendermos tão somente ao mundo dos sentidos e levarmos a nossa mente e buscarmos a felicidade no mundo das ideias, aquilo que é inteligível, que segundo Platão seria a razão. E então ele vai harmonizar as três almas, que é o ponto que ele vai tratar, essa ideia da felicidade, da bondade, né, da alegria, da satisfação, por meio dessa teoria que ele vai elaborar, que é a teoria das três almas, a tripartia da alma, né? Quer dizer que cada uma tem uma característica importante, na verdade. Ele vai harmonizar as três almas para entender a concepção platônica da felicidade. Aí precisamos compreender o seguinte: primeiramente, a sua doutrina sobre a alma humana está contida na obra da República, que eu falei para vocês aqui. A obra da República é basicamente o cerne da obra de Platão, porque ali ele vai trabalhar sobre essa questão da liberdade, né, da autoridade, do respeito, da ética, da moral, e tratando tudo dentro desse princípio do entendimento dessa divisão que ele faz aí. Assim, para Platão, o ser humano é essencialmente alma. Basicamente, é isso que Platão diz, o ser humano é alma, que é imortal. E, nossa, como é? Para Platão, olha só que interessante, o ser humano é alma. E para ele, pelo fato de ser alma, ele é imortal. Assim existe previamente aí o corpo. A alma existe muito antes do corpo, segundo Platão. Então ela vai existir antes e depois ela vai tomar forma de um corpo. Seria esse o pensamento platônico da alma. Essa que é a teoria platônica. Então assim ele vai trabalhar a união desse corpo com a alma, que é a famosa dicotomia platônica, né? Existe aí corpo e alma. E trabalha a questão da união da alma com o corpo
com o corpo é que é acidental, por exemplo, porque o lugar próprio da alma não é o mundo sensível. Ele não vai admitir, ele vai dizer que existe essa luta de que a alma quer se libertar do corpo, né? Busca uma libertação porque o corpo aprisiona a alma, e é a ideia aqui, você vai compreender um pouquinho a ideia de prender a alma, ficar presa. O corpo tem a relação com os sentidos, porque o corpo ele é físico, porque o corpo sente desejos, porque o corpo sente emoções, essas coisas todas é que prende a alma nele. Então ele vai até fazer uma argumentação e dizer que existe uma eterna luta entre a alma e o corpo, ou seja, o corpo querendo se libertar da alma. E sim, e se libertar do corpo, na verdade, a alma se libertar do corpo, ou que seria praticamente se libertar do mundo sensível, né? O lugar próprio da alma, segundo ele, não é o mundo sensível, e sim o mundo inteligível, o mundo das ideias. Lembra que falamos lá no livro da caverna, o mundo das ideias, né? Lá existem as ideias, e aqui existe o mundo sensível, que é cópia daquilo que existe. Por isso que ele vai falar que a alma já existia antes, tá? E ele faz aqui a divisão das três partes dessa alma que nós vamos ver agora, que é a alma concupiscente, situada no ventre, seria basicamente isso aqui, que é ligada aos desejos carnais, entende? E aí você pode conciliar isso com a questão da fome, da sede que você tem, os desejos, né? Que ele vai relacionar com os desejos carnais. A alma tem a sua concupiscência e ela está presa à concupiscência. Ele vai dividir isso, situada no ventre, ok? Aqui embaixo. Ele começa a fazer tipo anatomia. Platão, desde aquela época, já trabalhava anatomia, né? Depois ele vai falar que a alma, além da concupiscência da alma, que é um termo bem conhecido esse, concupiscência, né? Que ele vai trabalhar a quer dizer que a alma é irascível. Irascível por quê? Porque ela está situada no peito e vinculada às paixões. Aí vai a ideia aqui do coração, né? Que nós temos das emoções, que está relacionada justamente a isso, é irascível, entendeu? É incontrolável, você não consegue controlar. A alma concupiscência são os desejos, e a alma irascível é esses desejos que são incontroláveis na verdade. E por fim ele tem a alma racional. A alma racional aqui, você deve ter noção, você tem aqui a questão do ventre, a fome, vontade, sede. Nós temos aqui a questão situada no peito, a irascível, a questão das paixões, e logicamente que sim a questão da cabeça, que seria a parte racional dessa alma ou desse corpo, que é situada na cabeça e relacionada ao conhecimento, ok? Então seriam essas três partes da alma segundo a divisão platônica, para compreender um pouco essa questão da alma que ele tanto fala aqui para nós. Daí, a vida feliz de uma pessoa, segundo Platão, dependeria da devida subordinação, olha só, e a harmonia entre essas três almas. Então, para Platão, tem que ter uma harmonia entre elas, porém subordinada. Uma que prevaleça sobre a outra, ou que uma dependa da outra, podemos falar dessa forma. Aí a alma racional, que seria a cabeça, né? Ela regularia a irascível aqui, a irascível. E esta controlaria a concupiscência, e sempre com a supervisão da parte racional, ou seja, aqui é interessante pensar nisso porque a mente dá o comando para todas essas partes do corpo, não é verdade? A mente está me dando um comando nesse momento para minhas mãos, está me dando um comando agora nesse momento para que eu possa falar. Então, é interessante que naquela época o Platão faz essa analogia, né? Digamos assim. E partindo desse princípio, o racional é que controlaria toda a parte do corpo da alma. Então aí nós temos uma primazia da parte racional sobre as demais, ou seja, que a mente prevalece sobre o corpo. Isso não é estranho, né? Isso é algo bem comum. Nós temos aí a figura que nós podemos tipificar aqui agora, o exemplo isso aqui é a alegoria, certo? Das três almas, segundo a teoria platônica. Nós temos aqui os cavalos, sei que vocês não vão poder ver aí, talvez vejam que cada cavalo tem aqui
uma parte do corpo, a cabeça aqui, tá vendo? Representando as 3 almas. A parte aqui, ó, uma racional, estamos chegando dessa aqui, essa é irascível, e essa daqui é a concupiscência. E aqui o homem, ok? Sobre o homem seria, na verdade, o racional e toda essa história aí. Nós podemos pensar da seguinte forma: o corpo humano é a carruagem, certo? Como nós vimos. O corpo humano é a carruagem. O homem que a conduz. Os pensamentos, as rédeas. E os sentimentos são os cavalos. Então você percebe bem que o corpo humano aí, representado por essa figura aqui, certo? É a carruagem. O corpo humano é a carruagem, aqui, ó. Certo? E o eu, o homem que a conduz, tá bom? Nós temos aí os pensamentos, são as rédeas, e os sentimentos são os cavalos. Seria basicamente isso aí. Bom, essa é a teoria de Platão sobre a questão do conhecimento, tá? E a divisão das tripartidas, né? Da alma de Platão, ok? Nós vamos encaminhar para vocês o resumo dessa aula e um exercício com uma atividade para que vocês possam fazer, e depois nós vamos acompanhar vocês, ok? Qualquer dúvida você pode, na verdade, entrar em contato lá no escola, no Zap também, né, tirar dúvidas, e a gente vai estar fazendo um processo para se manter mais próximo de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, é só nos procurar. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima aula.